Hoje nós vamos estudar orações coordenadas, ainda dentro do período composto. Período composto é aquele formado por mais de uma oração, e as orações que formam este período composto podem ser subordinadas, de 3 categorias: adjetivas, substantivas e adverbiais, e podem ser coordenadas. E hoje, agora, nós vamos trabalhar as orações coordenadas. Acompanhe aí na sua tela. Período composto, orações coordenadas. As orações coordenadas são assim chamadas. Primeiro, vamos entender este nome aqui. Elas são coordenadas. Esse co significa junto de. E ordenada quer dizer colocada em ordem. Então, as orações coordenadas, elas são ordenadas uma ao lado da outra, uma junto da outra. É diferente de orações subordinadas. Em subordinadas, nessa palavra subordinadas, a este sub, elas estão subordenadas. As orações subordinadas estão abaixo de outra. Sub não é abaixo? Uma injeção subcutânea não é abaixo da pele? Então, olha como é diferente. As orações subordinadas, que nós já estudamos, que podem ser adjetivas, que podem ser adverbiais ou que podem ser substantivas, essas orações subordinadas, elas dependem de outra. Por isso, elas são subordinadas. As orações coordenadas, não. Elas simplesmente aparecem uma ao lado da outra. Então, primeira característica das orações coordenadas: elas não desempenham função sintática uma em relação à outra. Então, uma oração coordenada não é nada da outra, não é sujeito, não é predicativo, não é objeto direto, não é adjunto, não é nada, sintaticamente. Não existe entre elas dependência sintática. Existe uma relação semântica, que nós vamos ver já qual é, ou quais são. São 5 relações semânticas diferentes. E elas mantêm entre si uma relação de equivalência. Não há dependência, há equivalência, do ponto de vista sintático. As orações subordinadas dependem de outra, por isso elas estão abaixo de uma outra que é chamada de oração principal. As orações coordenadas não estão abaixo de nada. Elas equivalem umas às outras do ponto de vista sintático. Elas se classificam em 2 grandes categorias: assindéticas ou sindéticas. Síndeto é uma palavra que significa o mesmo que conjunção, conector. Então, uma oração assindética, esse a é um prefixo, uma parte da palavra que indica a ausência. Uma oração coordenada assindética, ela não apresenta conjunção. Dentro dela não há nenhuma conjunção. E uma oração coordenada sindética é aquela que apresenta conjunção. Essa aqui apresenta conjunção. Aí, dependendo da conjunção e das relações de sentido que essas conjunções duas coisas que se alternam, ora faz sol, ora chove. É uma alternância. Adversativas se estabelecem em relação de adversidade. A adversidade é oposição, né? O meu adversário é o meu oponente. Então, a adversidade é o mesmo que oposição.
explicativas, que estabelecem relação semântica de explicação, ou conclusivas, que estabelecem relação semântica de conclusão. Essas relações semânticas que elas introduzem, que as orações coordenadas sindéticas introduzem, são basicamente estabelecidas pelos conectores. Voltamos a falar de conectores. A mesma lógica que nós tivemos nas orações adverbiais, só que aqui são conectores diferentes. Preparados? Então vamos lá. Orações coordenadas assindéticas. Elas não são introduzidas por conjunção e elas não desempenham, nenhuma oração coordenada desempenha, função sintática uma em relação à outra. Eu tenho aqui vim, vi, venci. São 3 verbos. Então, eu tenho uma oração 1, uma oração 2 e uma oração 3. Uma oração não é nada de outra. Não é objeto, não é adjunto, não é complemento, não é nada. Eu simplesmente estou enumerando, é uma enumeração. Principal, nenhuma. Olha a lógica, olha para mim, para a gente entender uma lógica. Só posso falar que existe uma oração principal se houver outra subordinada. Não é isso? Só posso dizer que uma oração é principal se ela estiver acima de outra. E ela só estará acima de outra se houver alguma oração subordinada a ela. Toda oração subordinada tem a sua oração principal. E toda oração principal precisa ter uma subordinada. Como aqui não há oração subordinada, logo não há oração principal. E este período, escreve aí, vou escrever aqui, é um período composto por coordenação. Um período composto é aquele que tem mais de uma oração. E é um período composto por coordenação, porque as 3 orações são coordenadas. Tereza, eu poderia substituir esta segunda vírgula por um e poderia dizer vim, vi e venci? Sim, poderia. Mas aí eu não teria 3 orações assindéticas, certo? Esse oca aqui é oração coordenada assindética. Se eu colocar colocando uma ao lado da outra, nenhuma tem conector. São 2 orações, porque tem verbo, coordenadas, porque não desempenham entre si nenhuma função sintática, e assindéticas, porque não há conectivo. Vou fazer uma mágica aqui, ó. Vou fazer desaparecer este verbo aqui. Porque usa-se a vírgula para indicar que houve essa supressão. Então, como eu tirei o verbo,
Eu tirei a segunda ocorrência do verbo ir, que é a forma são separadas por vírgula. As orações coordenadas são separadas por vírgula. Mas aqui, nessa frase que eu reescrevi, isso aqui seria o caso de uma oração com verbo elíptico. Orações coordenadas sindéticas aditivas. E aqui começa a lista de conectores. Olha os conectores de natureza aditiva. Vim, vi, venci. Olha a mesma frase reescrita. Vim é a primeira oração. Vim é a primeira oração. Oração coordenada assindética. Vi a segunda oração, também coordenada assindética. E venci, são três fatos que se somaram. É uma oração coordenada sindética aditiva. E aí, como nós usamos o E para separar a penúltima da última, nós não vamos usar a vírgula, que é uma regrinha. Há casos em que há a vírgula antes do E. Nós já vamos ver aqui embaixo. Saiu o resultado e todos comemoraram a aprovação. Quantas orações existem aqui? Quantos verbos? Saiu, comemoraram. 2 verbos, 2 orações. Primeira oração. Saiu o resultado. Segunda oração, introduzida por este E. Este E é uma conjunção coordenativa. É uma conjunção coordenativa, então naturalmente, introduz uma oração coordenada. Oração coordenada, claro, sindética, aditiva, porque é uma relação de adição. Aqui é uma oração coordenada assindética. Tereza, esta vírgula antes do E está errada? Não, aqui não está, por um motivo que nós já vamos ver agorinha. Qual é o sujeito da primeira oração? O resultado. Saiu o resultado saiu. É um sujeito posposto. Qual é o sujeito da segunda oração? Todos. Então, este E é uma conjunção coordenativa, aditiva, que está separando orações com diferentes sujeitos. É um caso de a vírgula ser autorizada antes do E. A vírgula é autorizada antes do E nesta situação, quando o E separa orações com diferentes sujeitos. Ela é facultativa. Certo? Posso tirar, porque a regra geral diz que as orações separadas pela conjunção E não são separadas.
Também uma locução verbal. Essa locução verbal foi assinada e essa locução verbal seria cumprido de voz passiva, né? O acordo foi assinado, ele não assinou nada, ele foi o objeto, o alvo da assinatura. Quantas orações? 3. Vamos separá-las? Primeira oração. O parlamentar disse. Segunda oração, que o acordo foi assinado. Terceira oração, e que o prazo seria cumprido. Este que aqui é uma conjunção integrante. Como é que você sabe, Tereza? Pelo mesmo motivo que você também já sabe. Essa oração não é substantiva? Não podemos substituí-la por isso? O parlamentar disse isso e isso. Então, na verdade, este que também é uma conjunção integrante. São duas orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. O parlamentar disse isso e isso. São dois objetos oracionais da forma verbal disse. Essas duas orações estão subordinadas ao disse. Mas olha, entre elas há um e. Entre elas há um e. Olha este e aqui. Que é uma conjunção de natureza coordenativa. Ah, então estas duas orações aqui também são orações coordenadas. Este e introduz uma oração. Então, ele é uma conjunção coordenativa. Então, esta oração é também uma oração subordinada, não, coordenada, se é uma conjunção coordenativa, sindética, aditiva. Se ela está coordenada a outra, não é? Também coordenada, uma oração coordenada é sempre coordenada a outra, também coordenada. Que é esta aqui, ó, que além de ser uma oração principal, é uma oração coordenada assindética. Preste atenção, vou explicar de novo, fazer um desenho aqui. Vamos entender que este período é isso aqui, ó. São 3 orações. Este período aqui, vou representar, vou desenhar. São 3 orações. A primeira oração é principal. Ela é uma oração subordinada objetiva direta em relação à primeira, né? A segunda é subordinada objetiva direta em relação à primeira. E ela é coordenada assindética em relação à terceira. Em relação à terceira. E esta terceira oração, ela é subordinada objetiva direta em relação à primeira. E ela é coordenada sindética aditiva em relação à segunda. É uma hierarquia. Elas se subordinam a uma terceira, mas elas se coordenam entre si. É possível que isso aconteça. Aqui mesmo aconteceu. O que o seu examinador pode dizer é que este e, presta atenção, este e aqui, este e, liga a terceira oração à primeira e estabelece entre elas relação de subordinação, mas não é
Este e é uma conjunção coordenativa. Então, ele não estabelece relação de coordenação, ele estabelece relação de coordenação e liga a terceira à segunda. O que liga a terceira oração à primeira é o quê? O parlamentar disse que o prazo seria cumprido, certo? Então, olha só, este período é um período composto por coordenação e subordinação. E um examinador mais pesado poderia cobrar o seguinte deste período, olha aí. Poderia, sobre este período aqui, ele poderia dizer que há 3 orações, sendo uma principal, 2 subordinadas e 2 coordenadas. E você sabe que este item estaria certo. Por que, Tereza? Some, Tereza, uma principal, mais 2 subordinadas, mais 2 coordenadas, dão 5. E ele está dizendo que há 3 orações. É porque a segunda e a terceira, ó, o esqueminha está aqui desenhado. A segunda e a terceira são, ao mesmo tempo, subordinadas em relação à primeira e coordenadas entre si. Isso acontece toda hora. Vamos lá, próxima frase. Os livros não só instruem, mas também divertem. Esse mas também, acompanhado deste não só, precedido do não só, tem valor aditivo. Os livros fazem 2 coisas, eles instruem e eles divertem. Então esta primeira oração é uma oração coordenada assindética, e esta segunda oração, introduzida pelo mas, que é uma conjunção, é uma oração coordenada sindética aditiva. Porque o mas pode ter valor aditivo. Nem sempre o mas tem valor adversativo. E olha só, antes que você me pergunte, já vou antecipar. Este também poderia ser suprimido. Eu poderia dizer simplesmente: os livros não só instruem, mas divertem. E a ideia seria de adição. Tá? Então, este mas pode ter valor adversativo. Esse mais está numa categoria de conectores que muitos de vocês memorizam, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Mas também pode ter valor aditivo, dependendo da situação, dependendo do contexto. Certinho? Oração subordinada sindética alternativa. Estabelece relação ou de alternativa ou de alternância. Os conectores são o ou, o ora, esse ora que vem sempre em par, ora, ora, o quer você queira, quer não, deverá estudar. Então, esse quer passa a ser conjunção, não é verbo. Seja noite, seja dia, eu trabalho. Então, em qualquer alternativa, eu trabalho. Então, são os conectores alternativos. Vamos fazer a análise desses períodos? Vamos lá. Cumpra o acordo ou enfrente as consequências legais. Já destaquei o ou, que é uma conjunção coordenativa alternativa. Então, eu já vou classificar essa primeira oração, que é uma oração coordenada assindética. Ela não é a principal, porque se esse ou é uma conjunção coordenativa, a segunda oração é uma oração coordenada sindética alternativa. E eu tenho um período composto por coordenação. E aqui, ora ri, ora chora. A pessoa fica alternando, é uma alternância entre 2 ações. Esse ora, ora, são conjunções. Isso aqui é uma conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa. As 2 alternativas. Coordenadas sindéticas alternativas.
As duas têm a mesma classificação. Oração coordenada sindética alternativa. Não há nenhuma assindética aqui, uma vez que esse ora, esse ora é uma conjunção, como conjunção coordenativa, introduz essa oração coordenativa sindética, coordenada, essa oração coordenada sindética. Então, aqui, neste caso, as duas orações são sindéticas, que é frequente com ora, porque o ora não vem sozinho, né, Tereza? Ora. Quando a gente diz assim, por ora, isso basta. Por enquanto isso basta, e esse ora também é sem H, não é conjunção de natureza alternativa, por enquanto. Mas quando a gente usa esse ora para indicar uma alternância, a gente vai usar sempre aos pares. Ele nunca vem sozinho. O trabalho foi feito ora por mim, ora por você. Tá? Aqui em Brasília, ora faz muito calor, ora faz muito frio. Certo? Então vem sempre em par. Daqui a pouco eu volto para falar das outras orações coordenadas. Já volto!